Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Mateus 1:5. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque o acolheu com paz os espias. Hebreus 11:31. Das 5 mulheres que aparecem na genealogia de Jesus em Mateus 1, Raabe é uma delas. Assim que ouvimos este nome, de imediato nos lembramos da má fama e do passado não tão belo desta mulher, a prostituta cananita de Jericó. Afinal, ela não podia fugir da sua vida manchada pela prática imoral, o que torna essa narrativa ainda mais bela, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Quem é essa mulher que surpreendentemente aparece na árvore genealógica de Jesus? Para responder a esta pergunta, temos que voltar para o Velho Testamento, para a época de Josué. Quando o povo de Deus estava finalmente prestes a entrar na Terra Prometida, Josué enviou 2 espias a Jericó e quem os acolheu, escondeu e ajudou a escapar pela janela da sua casa foi uma prostituta chamada Raabe. Antes deles descerem pela janela, ela confessa que o Senhor é Deus e reconhece o seu poder supremo. Isso está em Josué 2:9-11. Após essa confissão de fé, ela lhes faz um pedido para salvá-la e a sua família. Como sinal, um cordão vermelho é atado à sua janela. Raabe e sua família escaparam do iminente julgamento e destruição que caiu sobre aquela cidade. Não foi apenas a salvação de uma morte física, mas uma vida eterna concedida. Uma gentia que, pela graça, entra para a família de Deus. É por isso que o seu nome aparece na genealogia de Jesus em Mateus 1. Pela fé, Raabe é redimida e entra na família de Deus, casa-se com um homem chamado Salmão, o seu filho Boaz casa-se com Ruth, que são os bisavós do rei Davi, linhagem direta de José. De prostituta, a prosélita, de desqualificada, a remida, de pecadora, a serva do Altíssimo. Temos a tendência de só nos lembrarmos dos pecados de Raabe, mas os autores do Novo Testamento nos trazem à memória o seu lindo exemplo de fé em ação. O pastor inglês do século XIX, Charles Spurgeon, em seu sermão sobre a fé de Raabe, diz: "O bálsamo do Calvário foi composto para os doentes, vida veio ao mundo para levantar os mortos. E ó almas culpadas que perecem, que Deus vos possa dar a fé de Raabe, e vós tereis esta salvação, e juntamente com ela, além no céu irão ficar maravilhados ao contemplar os exércitos em marcha e de túnicas brancas cantando aleluias infinitas ao Deus e ao Cordeiro." Você deve estar a pensar, o que isso tem a ver com o Natal? Pois é exatamente no Natal que nós devemos lembrar de histórias como a de Raabe, que apesar de ser pecadora, foi remida e entrou para o povo da aliança pela fé. Foi por ela também que Jesus, como bebê indefeso, totalmente homem, mas totalmente Deus, veio a este mundo para salvar infames pecadores e tirá-los das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, a vida de Raabe era uma vida sem qualificação e do mais baixo nível social. Seu pecado era evidente e a desqualificava completamente. Mas agora pergunto, qual é o pecado que por vezes não pode ser tão evidente em nossas vidas? Um pecado secreto que nos envergonha. Você se sente desqualificado por causa do seu pecado? Uma coisa é certa, a graça de Deus é muito maior. Jesus já pagou o preço por esses pecados na cruz do Calvário. E que preço! Nós somos justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Que bela e boa dádiva! Agora temos paz com Deus por meio da fé e através de Jesus Cristo. Que grande vitória quando um raio de luz no meio da escuridão brilha tão fortemente que uma velha criatura se torna numa nova. Assim, Deus fez na vida de Raabe, pois pela fé ela recebe uma nova identidade e uma nova família, como afirma 2 Coríntios 5:17. Deus não se importa com o nosso status social, nossas qualificações, bens materiais ou até se somos bonzinhos. Ele veio para nos salvar do abismo que nos separa tanto dele como uns dos outros, o pecado que habita em nossos corações. Esta boa nova vem para todos os que creem. A narrativa de Raabe nos mostra a linda figura do propósito da graça de Deus na história da humanidade, que é salvar pecadores e usá-los para o seu propósito redentivo. Um Deus santo que salva homens e mulheres impuros. Ainda faço outra pergunta.
O que nos impede de partilhar esta boa nova com todos, até mesmo aqueles que julgamos improváveis de serem salvos? Deus não faz acepção, como não fez no caso de Raabe e não faz hoje. Como Jesus mesmo disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Mais belo presente de Natal, não é? Um imerecido presente, perfeito, completo e eterno. O que Raabe demonstra sobre a graça de Deus pra gente? Não há nada que a gente faça que possa nos afastar do amor de Deus. Ele nos chama do jeito que nós somos. Não há nada que possa nos separar dele. E outra lição muito importante para a gente pensar é que às vezes a gente acha que existem amigos ou pessoas que Deus não pode transformar, que são muito mais. Isso não é verdade. A graça de Deus pode salvar até a pessoa que a gente pensa ser mais malvada. Por isso, não desista nunca de orar por um amigo, por um parente querido ou às vezes por uma pessoa que até faz mal por você. Deus pode salvar todas as pessoas.